Foi durante uma sobremesa de domingo. Meu sogro, um homem de poucas palavras, apertou minha mão num cumprimento que durou mais do que o normal e disse aquilo. O problema é que eu nunca soube o que ele quis dizer. E esse segredo silencioso começou a desfiar, fio a fio, toda a tapeçaria do meu casamento. Na minha família, agradecimentos assim não existiam. A gente dizia obrigado pelo jantar ou valeu pela carona. Não havia mistério. Mas na família da minha esposa, a gratidão era um quarto fechado. Você sabia que estava lá, sentia o peso da porta, mas nunca tinha a chave. Quando meu sogro, Robert, me falou aquilo, foi como se ele, sem querer, deixasse a chave cair no chão. E eu fiquei olhando para ela, sem saber se deveria pegá-la. A frase veio como uma parte, um sussurro rouco no meio do burburinho da mesa pós-jantar. A Júlia, minha esposa, tinha ido à cozinha ajudar a mãe com o café. Seu irmão mais novo, Tim, discutia futebol animadamente com um primo. As crianças já corriam pelo corredor. O ambiente era a imagem clássica de uma noite de domingo na casa dos meus sogros em Cincinnati. O cheiro de lasanha que não mudava há 20 anos, a toalha de mesa xadrez verde, a luz amarelada do candeeiro sobre a mesa de madeira maciça. Robert, meu sogro, puxou levemente a manga do meu suéter. Filho, disse ele. Ele sempre me chamou de filho, desde o primeiro dia, mas naquele momento a palavra soou pesada, como se carregasse uma carga física. Virei para ele. Ele não estava olhando para mim, mas sim para as mãos dele, que repousavam sobre a mesa como se fossem objetos separados, cansados. Então, uma delas se moveu, cobriu a minha, e ele apertou. Não foi um aperto de mão. Foi uma contenção. Como se estivesse segurando algo que pudesse escapar. Queria te agradecer, ele começou, a voz mais baixa do que o ruído da louça na cozinha. Por tudo que você tem feito. Pela Júlia. Ele fez uma pausa, engoliu seco. Eu já começava a formular o não tem de que, é minha obrigação, eu amo ela no automático. Mas ele continuou, e as palavras que vieram congelaram o roteiro na minha garganta. Você fez mais por ela do que imagina. Muito mais. E a gente vê. A gente sabe. Ele soltou minha mão e, num movimento que parecia consumir toda a sua energia, levou o copo de água aos lábios. A conversa na mesa fluía, ninguém notara nosso pequeno enclave de silêncio. Mas o mundo, para mim, tinha ficado mudo e em câmera lenta. Mais do que imagina. O que era aquilo? Que contabilidade secreta era essa que eles mantinham, onde os meus atos eram medidos e somados em uma coluna que eu não podia ver? Meus pensamentos dispararam, frenéticos, para os últimos 7 anos. Conheci a Júlia na faculdade. Ela era radiante, inteligente, tinha uma leve melancolia às vezes que eu atribuía ao estresse da pós-graduação em arquitetura. Nos casamos 3 anos depois, uma cerimônia simples no Jardim Botânico. Compramos um apartamento pequeno com a ajuda de ambos os pais, os meus deram $15.000, os dela $10.000. Foi um detalhe que lembrei na hora, os pais dela, com a casa paga e a aposentadoria tranquila, deram menos que os meus, que eram professores. Na época, pensei que fosse uma filosofia diferente sobre ajudar os filhos, ou talvez um investimento mais conservador. Agora, aquele número $10.000 pairou na minha frente como um código não decifrado. Eu era o marido atencioso? Tentava ser. Trabalhava como gerente de projetos, tinha um bom salário. Lembro de insistir para a Júlia fazer terapia quando ela passou por uma fase de ansiedade forte há uns 4 anos. Ela foi relutante, disse que era caro, mas acabou indo por um tempo. Eu pagava a maior parte das sessões, cerca de $150 por semana, com o plano de saúde cobrindo só uma fração. Foi um sacrifício, sim, mas um que eu fazia feliz. Era minha esposa. Era isso que se fazia. Havia também a viagem para a Flórida, 2 anos atrás. Ela estava exausta, e eu surpreendi ela com um longo fim de semana em Sanibel Island, custou uns $2.500 no total. Ela chorou ao abrir o cartão com os vouchers. Disse que não merecia. Eu ri e disse que claro que merecia. Agora, a memória do choro dela tinha um novo sabor. Não era apenas de felicidade.
Parecia alívio. Um alívio profundo e cansado. Robert se levantou, disse que ia buscar o porta-copos melhor para o café, e saiu da sala. Eu fiquei ali, fingindo interesse na discussão sobre o quarterback do Bengals. Minha mão ainda formigava onde ele tinha apertado. A gente vê. A gente sabe. Quem era a gente? Ele e a mãe dela, Carol? Só eles? E o irmão, Tim, sabia? A Júlia voltou da cozinha, trazendo uma bandeja com xícaras. Seu sorriso era fácil, natural. Ela colocou uma mão no meu ombro ao passar. Tudo bem, amor? Você está quieto. Eu cobri a mão dela com a minha e sorri de volta. Tudo ótimo. Só digerindo a lasanha lendária da sua mãe. Ela riu e seguiu servindo o café. Naquele toque, naquela interação normalíssima, eu procurei por uma fenda, um sinal do que Robert poderia ter significado. Ela parecia a mesma. A mulher com quem eu dividia a cama, as contas, os sonhos de talvez ter um filho no próximo ano. Mas de repente, era como se eu visse uma sombra ao lado dela. Uma segunda silhueta, igual à dela, mais curvada, carregando um peso que eu nunca tinha notado. E eu, em minha ignorância amorosa, pensava que estava simplesmente caminhando ao lado da minha esposa, quando talvez, o tempo todo, eu estivesse carregando essa sombra sem saber. A noite terminou com os habituais abraços na porta da garagem, promessas de visitas, o cheiro de grama cortada no ar fresco da noite. No carro, a Júlia ligou o rádio suavemente. O farol iluminava a estrada familiar para casa. Seu pai foi muito fofo com você hoje, ela comentou, olhando pela janela. Foi, perguntei, tentando manter a voz leve. Como assim? Ah, não sei. Vi ele puxando papo com você sério, lá na mesa. Acho que ele está ficando mais sentimental com a idade. Ela disse isso com uma naturalidade que me doeu. Era um fato trivial para ela. Para mim, era o ponto de virada de uma vida inteira. O que ele disse? Perguntei, e minha voz soou um pouco mais áspera do que eu pretendia. Ela se virou para mim, um pouco surpresa. Não sei, amor. Não ouvi. Algo importante. Eu olhei para ela, para o perfil iluminado pelos postes de luz que passavam em intervalos regulares. E naquele momento, eu tinha uma escolha. Poderia pegar a chave que Robert deixou cair. Perguntar, o que seu pai quis dizer com fazer mais por você do que imagino? Ou poderia fingir que nada aconteceu, engolir o nó na garganta e seguir dirigindo para casa, para o nosso apartamento seguro, para nossa vida conhecida. Fiquei em silêncio. A sombra no assento do passageiro, entre nós, parecia crescer. A semana seguinte foi um exercício de arqueologia doméstica. Eu não confrontei a Júlia. Em vez disso, comecei a observar. A vida seguia o seu curso normal, trabalho, academia, planos para reformar o banheiro, mas meus sentidos estavam sintonizados em uma frequência diferente. Eu escutava as pausas no meio das frases dela. Observava o que ela não contava das ligações com a mãe. Foi numa quarta-feira à noite, vasculhando uma gaveta bagunçada atrás de um carregador velho, que encontrei o primeiro artefato. Um envelope pardo, dobrado no fundo, atrás de manuais de eletrodomésticos. Dentro, havia um extrato bancário antigo, do banco onde a Júlia tinha conta antes de juntarmos tudo. Era de 5 anos atrás, poucos meses depois do nosso casamento. Meus olhos percorreram as linhas de débitos e créditos, nada fora do comum, até que vi uma linha de transferência recorrente, $200 para uma conta com o nome C. A Rhodes LLC. A descrição dizia apenas da cor do M. A transferência saía todo dia 05, sem falta. Durou 7 meses, e então parou. C. A Rhodes. Carol Anne. O nome da mãe dela. Meu coração batia forte contra as costelas. A cor do M. O que seria M? Maternidade? Mensalidade? Multa? Sentado no chão do escritório, a luz fraca da minha mesa iluminando o papel, eu me senti como um ladrão. Eu estava bisbilhotando a vida passada da minha esposa.
Mas o aperto de mão do Robert tinha transformado nossa vida compartilhada em um território parcialmente oculto. Eu precisava de um mapa. No sábado, enquanto a Júlia fazia compras no mercado, eu liguei para o único advogado que conhecia, um amigo da faculdade, Mike, que trabalhava com direito civil. Cara, e aí, há anos, ele atendeu animado. Depois das amenidades, eu respirei fundo. Mike, uma pergunta hipotética e totalmente confidencial. Se você vê uma transferência bancária antiga descrita como acordo M para uma holding familiar, que tipo de acordo seria esse? O silêncio do outro lado foi instantâneo. A leveza sumiu da voz dele. Hipotetical, Olha. M geralmente é de mediation ou settlement em contextos legais. Acordo já indica que foi algo formal, possivelmente judicial ou extrajudicial. Uma holding familiar recebendo, isso é comum para administrar pagamentos de pensões, indenizações, divisões de patrimônio de forma discreta. Ou para esconder dívidas. Dívidas, eu repeti, a palavra ecoando oco na minha cabeça. Pode ser. É uma forma de tirar o nome da pessoa do título da dívida, sabe? A holding assume, e a pessoa paga a holding. Menos risco de penhora no nome dela. Mas, Nate, isso é sério. Se isso for algo da Júlia, você tem que conversar com ela. Eu agradeci, desconversei, desliguei. As mãos estavam frias. Pensão. Indenização. Dívida. A Júlia nunca mencionou processo algum. Nunca falou em problemas financeiros graves antes de mim. Ela sempre teve um emprego bom, era organizada. Mas eu me lembrei daquele $10.000 do casamento, menor do que o esperado. E do fato de que ela era incrivelmente avessa a qualquer risco financeiro. Recusava até aplicar em fundos moderados, preferindo deixar tudo na poupança com rendimento baixíssimo. Eu achava que era personalidade. Talvez fosse história. A peça seguinte do quebra-cabeça veio de onde eu menos esperava, do irmão dela, Tim. Encontramo-nos por acaso num bar de esportes na quinta-feira, vendo o jogo. Depois da segunda cerveja, o clima descontraído, eu joguei a isca, tentando soar o mais casual possível. Teu pai tá bem emotivo ultimamente, hein? No domingo passado ele me agradeceu por não sei o que, ficou todo sério. Tim tomou um gole longo da cerveja e não me olhou, focando no telão. Ah, é. O velho tá ficando mole. Acho que é a idade mesmo. Falou um negócio estranho, tipo, que eu fiz mais pela Ju do que eu imaginava. Você faz ideia do que seria? O corpo de Tim ficou imóvel por uma fração de segundo. Foi quase imperceptível, mas eu estava caçando sinais. Ele encostou a garrafa no bar com um clique seco. Cara, a Júlia, ela passou por umas coisas difíceis antes de te conhecer, sabe? Coisas que a família tentou resolver entre quatro paredes. Ele finalmente virou para mim, e seu rosto tinha uma expressão de pena misturada com desconforto. Olha, não é minha história para contar. Mas, meu pai, ele carrega um peso enorme sobre isso. Acho que ele vê em você tipo, uma redenção. Alívio. Sabe quando você está segurando um peso enorme e alguém, sem saber, coloca a mão e ajuda a sustentar? Que peso, Tim, minha voz sai urgente, baixa. Ele balançou a cabeça, decidido. Não posso. Eu prometi. E a Ju, ela fez um trabalho enorme para deixar tudo para trás. Ela superou. Não me faz abrir isso. Por favor. Ele colocou uma mão no meu ombro. Só fica sabendo que o que meu pai disse é verdade. Você foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Sério. A conversa morreu ali. Tim mudou de assunto abruptamente, falando do jogo. Eu fiquei com a sensação de estar afundando. Coisas difíceis. Resolver entre quatro paredes. Peso enorme. E o mais revelador, prometi. Havia um pacto de silêncio. E eu, o marido, o parceiro para a vida toda, era o único excluído. Dirigi para casa naquela noite sentindo uma solidão colossal. A Júlia estava no sofá, coberta por um cobertor, vendo uma série.
Ela sorriu quando me viu, levantou o cobertor num convite. Eu me sentei, ela encostou a cabeça no meu ombro, seu cheiro familiar de shampoo de amêndoa me envolvendo. E eu pensei, quem é essa mulher? Que coisas difíceis ela superou. Que acordo mensal de $200 ela pagou por 7 meses? Que peso era esse que meu sogro sentia que eu, sem saber, estava ajudando a carregar? O amor que eu sentia por ela não diminuiu. Na verdade, ele se transformou em algo mais denso, mais agonizante. Era como amar alguém através de um vidro espesso. Eu podia ver, tocar, mas não podia acessar uma parte fundamental dela, a parte que havia sido moldada por uma dor que eu não conhecia. No dia seguinte, decidi fazer a única coisa que me restava. Não confrontá-la com provas ou acusações, mas criar uma abertura. Um espaço onde, talvez, ela pudesse entrar se quisesse. Preparei o jantar, acendi velas, coloquei uma música que ela gostava. Durante a sobremesa, eu peguei a mão dela por cima da mesa, da mesma forma que Robert havia pego a minha. Amor, eu comecei, a voz um pouco instável. Eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E eu sei que a vida antes de mim, a vida de todo mundo, tem seus capítulos difíceis. Seus cantos escuros. Ela olhou para mim, os olhos começando a brilhar na luz das velas, alerta. Eu só quero que você saiba de uma coisa, continuei, apertando a mão dela. Não importa o que tenha acontecido, não importa que capítulo seja esse, este lugar aqui, ao seu lado, é um porto seguro. Sem julgamentos. Sem condições. Se um dia você sentir que quer, ou precisa, falar sobre qualquer coisa, eu estou aqui. Não para consertar, só para assegurar. Tá bom? As lágrimas escaparam dos olhos dela e rolaram silenciosamente pelo rosto. Ela não fez nenhum movimento para enxugá-las. A expressão dela era de uma dor aguda e profunda, mas também de um medo visceral. Ela abriu a boca, respirou fundo como quem vai mergulhar em águas geladas, e então fechou os olhos. Quando os abriu, o momento havia passado. Ela sorriu, um sorriso triste e cheio de amor, e deu um aperto de volta na minha mão. Eu te amo tanto, Nate. Você é meu porto seguro. Obrigada. Ela não disse mais nada. Não confirmou, não negou. Apenas agradeceu. E naquele obrigada eu ouvi o eco de toda a gratidão não dita, de todos os sacrifícios invisíveis, de todo o segredo que ela ainda não conseguia, ou não podia, compartilhar. Fui para a cama naquela noite sabendo que havia chegado à borda do abismo. Eu podia ver sua escuridão, sentir seu vácuo. Mas o que havia dentro dele, só ela poderia me mostrar. O inverno chegou com força em Cincinnati, trazendo um silêncio gélido e introspectivo. A minha tentativa de abertura não foi mencionada novamente. A Júlia parecia mais carinhosa, mas também um pouco distante, como se estivesse processando algo pesado em segredo. O assunto do jantar com meus sogros também não voltou. A vida seguiu seu fluxo superficial, mas eu sentia que estava vivendo em 2 andares, o de cima, onde fazíamos planos para as férias e escolhíamos a cor da tinta do banheiro, e o de baixo, um porão escuro onde um fantasma sem nome habitava. A verdade, como acontece tantas vezes, não chegou num dramático confronto. Ela veio num envelope branco e discreto, no início de dezembro. Estava limpando a caixa de correio antiga, que sempre enchia de folhetos. Uma carta com o logotipo de um escritório de advocacia de Dayton chamou minha atenção. Era endereçada a Júlia, mas abaixo do nome, em letras menores, estava escrito C.C.C. A Rhodes LLC. O coração deu um salto. Era correspondência recente. Eu segurei o envelope, sentindo o peso do papel ofício dentro. Isso não era um extrato antigo. Era algo atual. O conflito foi rápido e brutal. Respeitar a privacidade dela? Ou finalmente descobrir o que estava consumindo meu casamento por dentro? A angústia dos últimos meses falou mais alto. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Era uma carta padrão, uma atualização de um fundo fiduciário. Linguagem seca, jurídica. Mas uma linha fez o chão desaparecer debaixo dos meus pés.
Fundo fiduciário Mariane, saldo atual, $12.450. Próxima distribuição anual para o beneficiário designado, a ser liberada em 15 de dezembro conforme os termos do Acordo de Mediação de 2016, $2.500. Mariane. O M do acordo. Eu me apoiei na parede do corredor, a respiração presa. Mariane. Era um nome que eu nunca ouvirá. Não era da família. Quem era? Uma busca rápida no Google no meu telefone, com o nome dela e Dayton, Ohio, levou-me a um artigo curto e sombrio do Dayton Daily News, de 9 anos atrás. Acidente de trânsito na I-75 envolve condutora embriagada. A história detalhava um acidente onde uma jovem de 22 anos, Mariane P. Harris, havia sofrido ferimentos graves, fraturas múltiplas, traumatismo craniano, após ser atingida por um motorista que saiu de uma festa. O motorista, o nome não estava no artigo, citado apenas como o condutor, de 24 anos, pois a família havia pedido para que a identidade fosse preservada devido a um acordo extrajudicial. A família de Mariane processou. O caso foi para mediação. 24 anos. 9 anos atrás. Júlia tinha 24 anos 9 anos atrás. Ela morava em Dayton durante a pós-graduação. O mesmo período antes de me conhecer, quando ela passou por uma fase difícil que a família resolveu entre 4 paredes. As peças se encaixaram com um clique sombrio e definitivo. O acidente. O processo. O acordo de mediação, o acordo M. A holding da mãe, gerenciando os pagamentos para não comprometer o nome e o futuro financeiro da Júlia. Os $200 mensais que eu vi no extrato eram parte desse acordo. O fundo fiduciário Mariane era uma pensão por danos, uma compensação vitalícia pela vida que foi alterada para sempre. E eu, Nathan, entrei em cena anos depois. Com o meu emprego estável, meu amor normal, minha vida ordenada. Para a família dela, eu não era apenas um genro. Eu era a prova de que a Júlia poderia ter uma segunda chance. Eu era a estabilidade financeira e emocional que garantia que ela nunca falharia novamente. Eu era o escudo que tornava o peso daquela dívida moral um pouco mais leve de carregar. Você fez mais por ela do que imagina. Agora eu imaginava. E a imagem era devastadora. Quando a Júlia chegou em casa, eu estava sentado à mesa da cozinha, a carta e a página do impresso do artigo à minha frente. A neve começava a cair suavemente do lado de fora. Ela tirou o casaco, sorriu cansada. O trânsito estava um pesadelo por causa da... O sorriso congelou quando ela viu meu rosto e, então, os papéis. O silêncio que se instalou foi o mais profundo que já experimentamos. Ela não perguntou o que é isso. Não teve surpresa. A penhora uma resignação infinita, como se tivesse esperado por esse momento todos os dias dos últimos 7 anos. Ela puxou uma cadeira e sentou-se devagar, diante de mim. Mariane Harris, eu disse, e o nome soou como um julgamento no ar parado. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas silenciosas. Ela era professora assistente. Queria trabalhar com educação especial. A voz dela era um fio, plana, sem defesa. Eu saí daquela festa. Achei que estava bem para dirigir. Não estava. Desviei da pista por um segundo, Nate. A vida dela, e a minha, desfeitas em um segundo. Ela contou tudo. O pânico. A internação. Os pais de Mariane, destruídos pela raiva e pela dor. O processo criminal que poderia ter significado prisão, mas que foi resolvido com um acordo agressivo de mediação, graças ao esforço e às economias dos pais dela. Eles venderam um terreno da família para bancar a primeira parcela. A holding foi criada para proteger o pouco que a Júlia tinha e para administrar os pagamentos anuais que ela teria que fazer pelo resto da vida, uma quantia que aumentaria conforme sua renda aumentasse. O fundo fiduciário garantia que Mariane teria cuidados, suporte. Era uma prisão financeira e moral. Meus pais, eles me salvaram. Me salvaram da cadeia, de um registro criminal. Mas a dívida é eterna. Tudo que eu construo, uma parte sempre será dela.
Eu vivo com um fantasma no quarto, Nate. E eu te trouxe para dentro desse quarto. Te casei comigo sem te contar que havia um terceiro na nossa relação. Ela chorou, então. Não um choro histérico, mas um pranto profundo, gutural, de uma dor guardada por uma década. Meu pai, ele vê em você o que ele não conseguiu ser para mim depois daquilo, a inocência. O amor que não tem que carregar esse fardo. Você me ama sem saber do monstro que eu sou. Para ele, isso é um milagre. Para mim, é a coisa mais dolorosa do mundo, porque eu sei que não mereço. Eu a ouvi. E enquanto ouvia, algo dentro de mim se desmontou e se remontou de forma diferente. A raiva que eu esperava sentir não veio. Veio uma tristeza imensa. Por Mariane. Por Júlia. Por mim. Por todos nós, presos numa rede de consequências de um único, terrível erro. Eu me levantei, contornei a mesa e a abracei. Ela se agarrou a mim como um náufrago, afundando o rosto no meu peito, seus soluços sacudindo nosso corpo unido. Você não é um monstro, eu sussurrei no cabelo dela. Você foi uma pessoa jovem que cometeu um erro terrível. Um erro com consequências horríveis, que você carrega todos os dias. Mas você não é só esse erro, Júlia. Naquele momento, eu entendi o aperto de mão do Robert. Não era um agradecimento por eu ser um bom provedor. Era um agradecimento por eu amar a filha dele, apesar de tudo. Por eu, em minha ignorância, ter oferecido a ela o que ninguém naquela família conseguia mais oferecer, um olhar que não via primeiro o acidente. Um amor que não era uma extensão da reparação. O segredo não nos separou. Nos amarrou de uma forma nova, dolorosa, mas real. Eu não estava mais segurando uma sombra. Estava segurando uma mulher inteira, fraturada, mas inteira. E o peso, que antes era só dela e do pai dela, agora era parcialmente meu também. Não por obrigação, mas por escolha. No jantar de Natal, algumas semanas depois, Robert me olhou nos olhos ao servir o vinho. Desta vez, não houve aperto de mão secreto. Apenas um aceno de cabeça quase imperceptível, um balanço de compreensão e um novo tipo de respeito. Eu acenei de volta. E quando brindamos, eu segurei a mão da Júlia sob a mesa. Não para conter um segredo, mas para afirmar uma verdade que agora compartilhávamos. O lugar de honra naquela família não era mais um assento vazio de inocência. Era um espaço pesado, conquistado, onde todos nós nos sentávamos juntos, carregando o que tínhamos que carregar,